Bom, continuando. Não vai dar para falar todos os campos de conhecimento, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vou falar um dos principais. A escuta, fala, pensamento e imaginação. Esse campo de conhecimento é um dos que a gente mais usa na vivência das crianças. Quando ele fala, é nesse período da vida da criança que ela aprende a falar, a se comunicar cada vez com mais autonomia. Qual é a mãe que nunca chegou e falou assim: eita, mas fulano fala tudo, né? Ciclano tem a mesma idade e não fala ainda isso tudo. Eu vou falar a diferença, por que é que isso ocorre. Não é porque não é porque a ciclana tem algum problema, não. É porque eles estão em níveis diferentes e também a forma como, vamos chamar de João, a forma como a família, a escola também, a instituição trabalha com João, a oralidade foi maior. Como assim? Quando você conversa com a criança está ali absorvendo. Está absorvendo palavras novas. Elas notam até a forma como vocês falam. Elas gesticulam, até a forma da postura. E aí se trabalha a oralidade. Mas o que é que isso tem em relação com a vivência de vocês? Quando a gente passa uma contação de história, ali ele está o quê? Ele irá ver, ou seja, trabalhar a questão visual, ele vai ouvir, vai trabalhar a questão auditiva e sempre quando a gente passa uma contação de história, a gente pede que vocês perguntem a eles o que é que eles acharam da história. E isso é o ponto principal. Quando você pergunta o que é que eles acharam da história, ou então como é que foi a história, aí eles vão se expressar. Eles vão falar. E cada vez mais que isso vai sendo trabalhado, eles vão se expressar cada vez melhor, porque eles vão aprender palavras novas. Na própria historinha, eles vão aprender palavras novas. E aí vai estar trabalhando a questão da oralidade. Vai estar trabalhando a questão da imaginação. Como assim a questão da imaginação? Quando é pedido reconto, ou seja, para que eles façam a recontação da história que eles acabaram de ver, eles vão falar, eles vão contar a história da maneira deles. Ou seja, foi trabalhada aí a questão da escuta, foi trabalhada aí a questão da fala e vai ser trabalhado a questão do pensamento e da imaginação, que aí eles vão imaginar e vão se expressar e vão cada vez mais estar melhorando a oralidade. Por isso que João, ele fala demais, porque ali foi trabalhado muito a questão da oralidade. Por isso que é muito importante vocês estarem conversando com o filho de vocês, vocês estarem perguntando, não é só a questão da história. Semana passada, eu falei até com a mãezinha, a gente trabalhou muito a questão dos sentimentos. A gente trabalhou algumas histórias cantadas, não foi nem contadas, foram cantadas. Mas aí eles trabalharam a questão da audição. E aí foi trabalhar também o quê? Como eles estavam se sentindo, a questão de eles também, questão da raiva, a questão da alegria. E isso é importante porque no tempo que a gente está vivendo, é algo novo para todo mundo. Então, eles estavam acostumados com a rotina da creche e de repente mudou bruscamente. E eles precisam ser escutados, eles precisam falar. Nesse falar, eles vão estar aprendendo muita coisa, não é pouca coisa. Quando ele está
quando na creche tem a rotina, na rotina tem a roda de conversa, que é o momento que eles estão brincando e estão o quê? Conversando com os colegas, ou então a gente pergunta como é que foi o dia, como é que eles passaram o final de semana. Eles falam, eu fui para tal canto, eu fui pro shopping, ali eles estão trabalhando a oralidade. Ali eles estão vendo que eles são escutados, eles estão vendo que eles têm importância, sim, na vida das pessoas. Que tem alguém ali para escutar. E aí, o vocabulário vai ficar rico, por isso que tem criança que fala como adulto. Ou seja, porque ela escuta, ou então vive muito, tem muito adulto que fala, por isso também a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala perto das crianças. Na questão, como eu falei, da história, a gente trabalha a questão da história, ela é muito rica, em todos os aspectos, porque quando a gente também pede para eles desenharem, fazerem um desenho sobre a história que foi contada, eles vão estar trabalhando a criatividade e a imaginação. Ou seja, vocês estão vendo que nada é somente só a escrita. Nada é somente só a escrita. As vivências, elas são muito importantes na vida dessas crianças. Então, por isso que a gente está sempre assim, cobrando. Quando às vezes a gente vê, às vezes a mãe faz, acompanha. Só que às vezes a gente vê que teve uma semana que a criança não foi tão ativa, ou seja, fez algumas vivências, mas não fez todas. A gente nota. E a gente vai lá no privado. Aí a gente vai perguntar o que é que está acontecendo, que às vezes a criança, todo mundo, às vezes tem um momento que a pessoa às vezes está doente, alguma coisa, a gente quer saber o que é que está acontecendo, porque essas vivências são muito importantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, no decorrer das semanas a gente vai estar sempre trabalhando e também explicando o campo de conhecimento. Qualquer dúvida, vocês perguntam, a gente está aqui, eu, a tia Vivi, a tia Viviane também. Esse vídeo eu estou falando, mas por trás a tia Viviane colocou todos os pontos a serem falados para vocês. Então, assim, é uma parceria entre SUSEI Moura Brasil e as famílias. E eu agradeço demais o apoio que vocês têm dado, esse acompanhamento que eles estão tendo. E não se cobre muito em relação à questão da escrita das crianças, porque isso está sendo no mundo todo. O mais importante agora é que eles tenham essas vivências, que eles sejam crianças, ok? Então, um bom dia, ainda é um bom dia, certo? E vamos trabalhar. Beijão.